neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Ouvintes amados, as Escrituras foram citadas em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 11. Trata-se daquele assunto tão inesquecível e tão glorioso da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo.
a razão, a justificação da nossa fé, a ressurreição do nosso Mestre Salvador. Quando eles estavam recebendo aquelas últimas instruções de Jesus, diz a palavra que, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Cremos perfeitamente que ali estava acontecendo uma coisa confidencial de Jesus com os seus escolhidos. Ali não estavam os milhares que andaram buscando a cura divina, os pães multiplicados e as maravilhas que Jesus realizava. Ali estavam aqueles que disseram: para onde iremos nós, Senhor? Só de ti procede palavra de vida eterna. Amados, temos de crer que isto foi assim, isto é assim e isto será assim. Somente aqueles que buscam a Deus, amando a sua vinda, amando a sua palavra, é que poderão provar da coisa confidencial, da coisa especial, da coisa separada da igreja com o esposo que é Cristo. Sim, o profeta desta era, pregando no auditório, ele disse: eu amo a todas as irmãs que estão aqui, mas só uma eu posso tomar para mim, levar para minha casa. Esta é minha esposa. O natural explica o espiritual. Nós podemos querer o bem de todos, nós podemos servir a todos, nós podemos amar a todos, mas quando se trata de uma coisa íntima, corretamente, isto se trata exclusivamente do marido e a esposa. O mesmo acontece com Jesus, com Deus. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto é verdade. Ele ama a todos. Por Deus ninguém se perderia. Ele proveu um meio para todos os pecadores se salvarem. Mas só um, ele pode levar para si. Só um corpo, é uma igreja, é o corpo de eleitos, é o corpo de predestinados, é aquele que está na hora particular com Jesus, é aquele que está provando da essência de seu poder. A essência de seu poder não é simplesmente curar, libertar. Todas estas coisas são muito boas e fazem parte do Evangelho, mas a essência de seu poder está justamente nisto. É naquela madrugada fria, serena, calada, ir ao sepulcro e ali não encontrar outra coisa senão um túmulo vazio que testificaria durante os séculos que também aqueles que amaram a vinda do Senhor não ficariam nos túmulos. Eles ressuscitarão,
É a fé particular, a fé poderosa, a fé revelada que nos leva a esta convicção da ressurreição. Este assunto é agradável à noiva de Cristo. Estamos chegando a um momento decisivo. Estamos chegando diante de um desafio. Temos encarado o Golias do século. Esse Golias que tem desafiado o povo de Deus, que tem desafiado os filhos de Deus. Nós sabemos que Israel tinha um exército poderoso, que Israel tinha um rei muito alto, muito preparado, muito vistoso, muito aparente, muito importante, que era Saul, escolhido pelo povo, mas estava sendo terrivelmente desafiado pelo Golias. Aquele gigante estava diante daquele povo e todo o seu preparo, todos os seus recursos não resolveram o problema cruciante do momento. Não é outra coisa que está acontecendo com o mundo de hoje. O homem está farto de recursos, o homem está cheio de meios e de armaduras próprias, naturais, mas o problema se agrava cada dia mais. O gigante está desafiando a humanidade, está desafiando os meios. O câncer tem desafiado severamente, de uma maneira crítica, a ciência mais evoluída do mundo. O câncer tem matado grandes e pequenos. O infarto cardíaco não tem respeitado posição social de quem quer que seja. E outras coisas terríveis, abrangendo especialmente o estado moral do povo. O gigante tem se levantado com grandes músculos, com grande força. Então seria necessário que Deus ungisse alguém novamente para matar o Golias e demonstrar que pode ser feito aquilo que Davi fez pelo povo de Deus. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isto é a coisa mais citada pelos pregadores. Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo foi o mesmo que Davi usou para derrotar aquele que estava desafiando o seu povo. Mas Davi carregava um testemunho separado. Davi carregava o testemunho de que o Senhor estava com ele para vencer o leão, para vencer o urso, e por isso estaria com ele para vencer o Golias, mostrando mais uma vez que as armas terrenas não resolvem o problema. Saul quis armar a Davi, mas Davi não se enquadrou com aquela armadura. Ele não pôde ir enfrentar a Golias com aquelas armaduras de Saul. Por quê? Porque ele seria derrotado como os demais. Ele teria que enfrentar ao Golias em nome do Senhor. Não adianta, meu irmão, você querer pensar que estará no arrebatamento, que vencerá o mundo, a não ser pelo poder da palavra falada, a não ser pelo poder da fé perfeita. E agora eu te pergunto, quem pregou a fé perfeita nesse século? A quem Deus ungiu? Foi o seu profeta, foi o Elias prometido. Ele pregou a fé perfeita e a sua mensagem nos traz para uma experiência especial com Jesus. A sua mensagem nos traz para uma coisa que está acima da cura divina, das experiências dos dons carismáticos. A sua mensagem nos leva a uma recâmara, a uma separação com Cristo. A sua mensagem nos faz portar como uma esposa se porta, tendo horas secretas
íntimas com seu marido, que é Cristo, nós estamos usando termos bíblicos. O que eu estou vos pregando não é um pensamento meu, não é um pensamento particular meu, mas sim as Escrituras. A igreja deve ter uma hora solene, a igreja deve ter uma hora íntima com Cristo, momentos íntimos e separados com Cristo. E quem é a igreja? Qual é o seu nome? Qual delas seria de Cristo? Qual das milhares? É você. A igreja é você. A igreja somos nós. A igreja não é concreto armado. A igreja não é gesso. A igreja não é ouro. A igreja não é prata. Por isso São Pedro disse: não tenho ouro nem prata, mas aquilo que tenho isto te dou. A igreja não é cimento, a igreja é você, a igreja é corpo, espírito e alma. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. E você então deve estar nesta hora separado com Cristo, separado com o esposo, separado com aquele que tem mostrado através dos séculos ser o mesmo ontem, hoje, eternamente. Quando Satanás estava desafiando a igreja, através das fogueiras, através dos leões, através das arenas, dos martírios, ele mostrou que era o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele estava consolando-os, e aquelas pessoas não o rejeitavam, tinham prazer com ele em dificuldades. Você sabe que a verdadeira esposa tem prazer com o seu marido não só quando tudo vai bem, quando ele está bem de saúde, quando ele está bem financeiramente, quando ele põe tudo na mesa, quando ele pode lhe dar tudo que ela deseja. Não, a verdadeira esposa mostra o seu genuíno amor é quando seu marido está passando por dificuldades, enfrentando circunstâncias. É na dificuldade, é na luta. Assim também a igreja, ela mostra que tem Cristo, que ama Jesus, mesmo sendo morta, martirizada. Assim foi a igreja do passado, a igreja de ontem. Ela selou o seu testemunho com sangue, com suas próprias vidas. Aquelas moças selaram o seu testemunho, aqueles moços, os pregadores, os pastores, selaram seus ministérios com sangue, com vida, entregaram como a verdadeira esposa, amando o esposo, mesmo diante das mais cruciantes e terríveis dificuldades da vida, sendo mortos, cerrados vivos, mas não negando a fé. Essa é a igreja que tem o particular com o esposo. E agora, nesta era, quando o gigante mudou de tática, ele se transformou em religioso. E esta é a pior era de todas. Aí está o gigante, mas Deus tem ungido um Davi para mostrar isto, ter coragem para mostrar isto, e sacar de uma pedra daquelas 5 seixos e atirar bem na cabeça desse gigante, justamente na hora em que a cabeça é o intelecto que está mandando, é a mente humana que está mandando, mas nesta hora todos os nossos pensamentos caem por terra e Deus é introduzido em nós para a fé perfeita, porque eles estavam olhando para cima, eles estavam olhando para o céu. Isto quer dizer que a atenção dos discípulos não estava na terra, estava olhando para cima. São Paulo disse: se é que já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Jesus disse: quando virdes acontecer estas coisas, olhai para cima, porque prestes está a vossa redenção. Os 2 varões, os 2 anjos, disseram para eles que assim como eles
estavam vendo, assim como ele subiu, ele também voltaria, ele viria. Mas de que maneira ele subiu? Foi somente naquela cena de deixar a terra e subir? Não! Começou lá na manjedoura. Ele subiu lá no Monte da Tentação. Ele desceu lá nos mais baixos lugares. Ele foi lá na cidade de Jericó. Ele desceu lá. Ele se humilhou até a morte e morte de cruz. E por isso o profeta desta era diz que a maneira de subir é descendo. É a única maneira de subir. É descendo de si mesmo. É caindo de pedestal da posição humana, religiosa, de seus próprios pensamentos. Ele desceu até a cidade mais baixa. Veja como ele subiu. Você está olhando como ele subiu? Ele subiu na cruz. Ele foi levantado como Moisés levantou a serpente lá no deserto. Ele foi levantado para que todo aquele que olhasse para ele pela fé fosse salvo, desse o olhar revelado, fosse salvo da picada da serpente, dessa serpente que engana, que mata, que destrói, com suas doutrinas perniciosas, preparadas por doutores, instrutores, que são amontoados por aqueles que, não suportando a sã doutrina, tomam tais providências, arranjam para si doutores conforme suas próprias concupiscências, diz o apóstolo São Paulo. Oh, serpente, você está ferida. Você está ferida, serpente. E Jesus Cristo está vindo, e nesta hora os filhos de Deus se enchem de fé na ressurreição, que assim como os discípulos viram-no subir, começando da manjedoura, nós estamos vendo isso através das Escrituras, viram-no subir para os céus, para as alturas, para a glória eterna. Há uma promessa de que Ele virá nos buscar. E nós estamos à margem, nós estamos a um segundo, a meio segundo, a menos de meio segundo, a uma fração de segundo no relógio de Deus, para subirmos para a glória eterna. Tenha fé perfeita, tenha ânimo na palavra, tenha ânimo no Espírito, tenha ânimo no seu coração, suporte as aflições, dê o seu testemunho com discernimento, expõe o sinal na sua vida. O profeta disse no 7º selo que a única coisa que temos de fazer é termos uma vida que honra a Cristo em qualquer circunstância. Ó Pai bendito, sela com o poder do Espírito Santo esta palavra que falou o meu coração, e creio que falou aos corações de todos os teus filhos que nos ouvem nesse instante, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus fala comigo através do vento. Deus fala comigo através do meu pensamento. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Deus fala comigo quando sozinho me encontro. Deus
fala comigo nos lindos hinos que eu canto.